dia, bem-vindo aí ao nosso Café com a Palavra. Olha só, tem uma coisa... antes de começar, baixa o aplicativo do Café com a Palavra que você não tem perigo de ficar sem receber. Pelo aplicativo você recebe todos os dias, tá? Tá na Play Store, Café com a Palavra. Fechou? Bom, vamos lá. Olha só, no aplicativo você tem a rádio também, tá? Eu quero falar de um assunto um pouco delicado, que eu sei que tem muita gente que vai discordar de mim, tá? No seu direito, eu respeito o ponto de vista, o posicionamento daqueles que não concordam comigo, tá bom? Mas eu tenho uma coisa que me tira do sério, bicho, me consegue tirar do sério é a desobediência, é o desrespeito, cara. Isso me tira do sério, pode ser criança, adulto, principalmente criança, adolescente, isso me tira do sério. Por quê? Porque hoje as pessoas confundem as coisas, a educação está muito frouxa hoje. Então hoje você tem um bando de crianças que são imperadorzinhos, né? E os pais são súditos. Uau, uau. Entendeu? Eu lembro que quando eu eduquei meus filhos, foi assim. Por exemplo, eu falei para minha filha, se você fizer alguma coisa errada na escola e eu souber pela boca dos outros, você vai pagar por isso, vai apanhar. Se você for a primeira pessoa a me contar, você tem um amigo para ajudar a resolver os seus pepinos. Moral da história, ela só apanhou uma vez, aprendeu a lição. Quando fazia coisa errada, chegava, pai, olha, eu já estou te contando que é para que você me ajude. Beleza. O senhor Gabriel também levou as cintadas dele. E é muito importante esse nível de relacionamento, de você educar e dar limites. Esses dias eu saí com os meus netos. Quando os meus netos vêm aqui para casa ficar só comigo, aí a dança é do meu jeito. Mas a gente se dá super bem. Samuel chega aí, parceiro, né? E se amarra em ficar. Essa semana passada aqui, à tarde, passei uma manhã toda com eles, dei banho, fomos dormir e tal, só nós, eu e os três. E Samuel, e aí, mané, pá, comigo a gente, mas me respeita na hora que tem que respeitar. Por quê? Porque o que acontece hoje? As pessoas abaixam demais para chamar a atenção das crianças, se abaixam no nível delas. Não, quando a minha neta fala assim, quero conversar contigo, eu coloco ela numa cadeira e olho ela nos olhos. Aí eu fico no nível dela, fala, vamos bater papo, vamos embora, olho no olho. Quando é para educar, eu fico em cima, ela fica embaixo. Sacou? Conversa, seja amigo, olho no olho. Educar, você de cima, você determina. Sacou? Eles precisam ter limite. Uma certa vez a gente estava de carro, eu e a Célia com minhas duas netinhas. E falando. Mas a gente percebe que era sono. Só que a criança, ela não sabe dizer para você, põe limite em mim. Ela não sabe ainda isso. E eu vi que elas estavam falando demais, falando até me atrapalhando na direção, e falando. Eu virei para trás, calem a boca. E virei para frente. Troquei 1 minuto de papo com a Célia, quando olhamos as duas estavam dormindo. Elas estavam morrendo de sono, falando assim, me põe limites que eu preciso dormir. É a linguagem. Quando eu pus o limite, elas dormiram. Um doce. Você sacou? Então, não baixe para educar olhando no olho, olhe de cima. Os jovens, as crianças precisam saber que tem que ter limites e tem quem manda. Sacou? Hoje não, hoje a educação, o filho põe o dedo na cara do pai. É arriscado você baixar para falar e levar um tapão do filho. Entendeu? Olha o que a Bíblia diz aqui. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, aos mais velhos, sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, né? Então, cara, olha só o que ele fala aqui, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos seus anciões, aos mais velhos. Adolescente, respeite seus pais. Essa semana eu recebi um jovem aqui e ele falando comigo de um problema na casa dele. Ele convertido. Quando ele põe um louvor, o pai vai lá e desliga na casa do pai. Ele mora com o pai. Aí chega final de semana, o pai põe um som alto e tal, vai tomar a cerveja dele com o irmão, ele vai lá e desliga o som do pai. Ele fortão, ele falou, aí ninguém me encara. Eu falei para ele, você está errado. A casa é do seu pai, você tem que honrar o seu pai. Ele pode desligar o seu som, mas você não tem o direito de desligar o dele. Honre o seu pai, respeite o teto que você está.
Você sacou o nível da coisa? Você não vai ganhá-los nunca para o Senhor peitando, desonrando dentro da casa deles. Debaixo do teto do seu pai, quem manda é seu pai. Ele merece honra, ele tem que ser honrado. Independente dele estar ouvindo música lá, os funk, o sei lá, seja lá o que for. É ele que está na casa dele. Você, ó, quietinho, fica na sua. Vai orar por ele. Ganhe em outro campo. Sacou? Então, se você tem filhos, não faça os seus filhos serem um imperador e vocês os súditos. Eduque, segundo a palavra. Ame, respeite, imponha limites e eles vão te amar e vão te respeitar. Seja frouxo, deixe eles fazerem o que quer. Quando eles crescerem, eles vão embora e nem olham para trás. Não tem quem respeitar, não tem quem pôs limite. Sacou? Até o próximo Café com a Palavra.